Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos no Brasil e no exterior. No vídeo de hoje vamos falar do CPTI 11. Trata-se do fundo da Capitânia de Infraestrutura. Vamos analisar os seus principais dados, comparar ele com outros fundos semelhantes. E já adianto que é um fundo que tem dados bastante interessantes, então fique com a gente até o final. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então trazendo uma visão rápida do portfólio desse fundo, né? Então aqui temos a lista dos ativos, a sua participação no patrimônio líquido, né? O ativo com maior participação tem 3,77% do patrimônio, então é um fundo que tem um grau de diversificação bastante interessante, né? Começando com o primeiro ativo aqui, o debênture Codesa, ela é a empresa responsável ali, né, na gestão dos portos de Vitória e Vila Velha e Barra do Riacho, no Espírito Santo, né? Então, a administradora ali dos portos no estado do Espírito Santo, uma taxa de emissão de CDI mais 6% e um duration aproximado de um ano, né? Temos aqui a BR Vias Holding, né? Então, é a empresa aí controladora da via Rondon, no noroeste paulista, né? Bauru até Castilho, né? Lá para o interiorzão de São Paulo, né? A duration aproximado de 6 anos e PCA mais 9%. Temos o MT-320, né? Que é a empresa responsável pela administração dessa rodovia, a Via Brasil, né? IPCA mais 6,17, 5,5 anos de duration. A Nascente das Gerais, outra empresa voltada aí para o ramo de rodovias, né, na região metropolitana de BH e sul e centro-oeste de Minas Gerais. Então, IPCA mais 5,95 e 4 anos e meio de duration. E a Triple Play, que é uma empresa ali com foco em internet, né, a rede e de maneira geral, IPCA mais 7,68%, 3 anos de duration. Essas são as 5 maiores posições que compõem o portfólio desse fundo. Mas, como vimos ali na tabela, o percentual que essas posições têm dentro do patrimônio total do fundo não chega a ser algo muito relevante. Então, ele tem uma diversificação bem grande em termos de instrumentos e devedores. Temos então uma exposição por segmento, né, na geração de energia, rodovias, telecom e saneamento básico. Cada uma delas aí variando de 18% a 20%. Então, em termos de setores também, né, tem uma diversificação bastante relevante. É um fundo que tem uma diversificação muito boa. Por devedores, então a gente tem a Codesa ali, ó, 3,77%, e seguindo os outros ali, né, 3,42, 3,09, e aí todos abaixo de 3% do patrimônio líquido. Então, é um fundo realmente que tem essa característica muito forte de diversificação, né? Então, reduzindo aí bastante ali o seu risco. Falando em risco, né, a gente tem aqui a visão do rating do, das empresas, né? Então, maior parte delas aí, né? Classificação A, né? E acima de A. E com isso aqui, né? Também temos uma visão nos ativos que tem rating, né? Uma visão aí de menor risco também. Trazendo então o resultado financeiro, então vamos lá, falando das receitas do fundo, né? A gente tem aí de março até outubro de 24, então tem um horizonte bastante grande ali, né? Bem interessante. A gente observa ali que as receitas variaram ali da casa de 4 milhões até 22 milhões. Então, essa é uma outra característica desse fundo. Ele tem diversos instrumentos em que fazem os pagamentos semestrais e por conta disso a gente tem uma oscilação muito grande de resultado entre um mês e outro. Só o que o fundo faz, ele mantém a distribuição num patamar que ele entende confortável, né? A gente vê ali distribuição por cota embaixo, né? 1,10, vários meses, né? 1,75 distribuindo aí um resultado acumulado anterior e por conta disso, né,
ele mantém uma certa estabilidade. Mas o investidor tem que estar consciente que ele é um fundo que ele recebe boa parte ali dos seus valores de maneira semestral e ele faz esse encontro de contas ali para permitir aí, para não passar essa oscilação toda para o investidor. Então é isso que acontece basicamente, né? Temos aqui a quebra de resultado, então a gente vê ali, né, o resultado ele varia muito no mês a mês, mas de maneira geral, olhando ali 21 e 22, né, foram anos em que os resultados estavam melhores, né? 2024 a gente percebe ali que a média, né, o patamar caiu um pouco aí. O resultado por cota e distribuições, né, aí a gente tem também esse perfil ali em que ele acumula o resultado de um período e depois vai distribuindo. Achei interessante colocar aqui um dado que veio no relatório, né? O fundo respondeu algumas perguntas dos cotistas, né? Então, a primeira delas, bastante importante para o investidor, né? Situação dos ativos, né? Ele informa que a carteira está adimplente, né? Então, dessa forma, ele consegue manter aí uma certa estabilidade. Ele tem 70 ativos, né, uma exposição média de 1,4% por ativo, é o que eu disse lá atrás a respeito da diversificação. Então, isso daí. Outra dúvida que veio, né, a respeito ali do caixa, resultado caixa negativo. E aí o comentário do fundo, né, ele dizendo justamente aquela questão, né, a distribuição mensal de dividendo que foi adotada pelo fundo, né, e ele tem um descasamento natural do fluxo de caixa, né, uma vez que as debêntures pagam juros semestralmente, né. Então, para trazer mais previsibilidade, ele faz esse descasamento e aí aparece ali como um resultado negativo, né? Ele comenta que esse resultado não impacta diretamente o fundo, né? Uma vez que o resultado contábil supera o resultado caixa, né? Então, o resultado contábil acumulado 55,83, 46 e 14 o resultado caixa. Então, essa é a informação. E outra dúvida a respeito de hedge para CDI, né? Ele coloca ali, né, a forma tática, né, de ativos, ele não utiliza a hedge, mas por indexador, né, ele tem só 16,4% em CDI e 83,6% em IPCA. Então, essas são as respostas que o fundo informou no seu último relatório. Achei válido colocar aqui para vocês, né? Aqui temos um histórico, então, né, a média de distribuição. A gente percebe que 21 e 22 foram anos melhores, 23 já caiu um pouco. E agora 24, né, tem essa média sendo puxada aí pelo resultado de fevereiro e março, né, que puxou a média para cima, mas ele mantendo esse R$ 1 de distribuição até o fim do ano, ele vai acabar reduzindo um pouco, aí ficando mais próximo ao resultado de 2023, né? E aqui ele fez uma comparação do seu resultado, né, em relação ao CDI, na maior parte das vezes ali, né, tendo um resultado médio muito melhor do que o CDI no período. Fazendo as comparações do fundo, então, com outros fundos de infra, né, o seu dividend yield é interessante nesse momento, né, lembrando que em fevereiro e março tivemos boas distribuições ali de resultados acumulados, e isso está impactando o dividend yield positivamente. É um fundo de boa liquidez, 4,2 milhões, patrimônio de 1,3 bi, relação PVP está no patamar interessante, está mais baixo também. A cota patrimonial de 97, a taxa de administração 1%, podemos dizer que está em linha aí com outros fundos semelhantes, né? O histórico de investimento, o fundo ele teve uma leve valorização da cota no último ano de 1,1%, né, mas com os dividendos recebidos, né, acabou aí dando um ganho total de 16,9%. E em 2 anos, né, teve já uma valorização mais significativa da cota e também distribuição mais significativa. E com isso, um bom resultado de 47,3%. Esse gráfico do valor da cota, então, do CPTI 11, ele é bem interessante, né? Você consegue ver que hoje ele está sendo negociado num patamar de preço bem mais baixo do que ele já foi negociado no passado, né? Então, para quem pretende investir no fundo aí, pode dar uma
janela interessante de investimento, né? Lembrando que isso daqui não é recomendação de compra do ativo, tá? E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimentos no CPTI11. Do lado positivo, ele tem uma diversificação muito boa, tanto entre setor quanto entre devedores, né? A maior parte dos títulos rating A ou superior, né? Então temos bastante títulos ali dentro do seu portfólio com boa classificação. O fundo tem superado seu benchmark historicamente. Indicadores bastante positivos no momento: dividend yield, preço-valor patrimonial, porte, liquidez, e o preço da cota está nas mínimas ali quando a gente olha o gráfico aí do valor da cota. E um resultado positivo para o cotista e quem que fez investimentos recentes também é um dado interessante, né? Do lado negativo, o resultado do fundo ele oscila muito no mês a mês, né? Então, ativos com pagamentos semestrais, né, e repasse ao cotista de forma mensal pode dificultar um pouco a análise ali, né, na hora de fazer o investimento, né? Isso daí a gente vê são oscilações bastante grandes, né? E nesse momento em que temos a inflação oficial mais baixa, né? Estou dizendo IPCA basicamente, né? O fundo ele perde rendimento em média, né? Mas é o que eu sempre considero comigo, né? A inflação baixa no Brasil dificilmente é um cenário que se sustenta por muito tempo, né? Então eu de certa forma não me preocuparia tanto com esse ponto, né? E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.